que é o famoso corpo do delito? Aqueles que assistiam Chaves, né? Antigamente, lembra do tal do corpo do Benito, né? Que ele falava. O que seria então o tal do corpo do delito, tá? O corpo do delito não é um corpo, tá? Obviamente, mas um conjunto de elementos materiais ou vestígios que indicam a existência de um crime. O exame do corpo de delito é uma importante prova pericial, tá? Então, corpo de delito é o corpo de delito que a gente viu, esse conjunto de elementos, materiais ou vestígios. E o exame do corpo de delito é o exame em si do corpo de delito que é feito por um perito oficial, tá? No caso de na esfera penal. E sua ausência em caso de crimes que deixam vestígios gera a nulidade do processo, tá? Vamos ver agora algumas questões da legislação. Artigo 159. O exame do corpo de delito e outras perícias serão feitos por 2 peritos oficiais, tá? Não havendo peritos oficiais, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, tá? Escolhidas de preferência entre as que tiverem habilitação técnica relacionada à natureza do exame. E a segunda, os peritos não oficiais prestarão compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. Contrário sendo, os peritos oficiais estão dispensados de prestar compromisso, tá? Pela questão da fé pública, tá? Então o perito oficial ele é concursado, ele tem a fé pública, então ele não precisa prestar compromisso de bem toda vez que ele for participar de um laudo pericial, tá? Vamos lá agora continuar aqui no Código do Processo Penal, capítulo 2, dos exames de corpo de delito e as perícias em geral, tá? A gente já viu algumas coisas que foram acrescentadas aí, tá? Na nossa aula de cadeia de custódia, a partir do pacote de crime, né? Artigo 157. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova. Isso significa que o juiz pode apreciar a prova da forma que ele quiser, inclusive descartar, tá? Artigo 158. Quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame do corpo de delito direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então, a confissão do acusado não supre o exame do corpo de delito. Artigo 61. O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora, tá? No caso da autópsia, vamos falar aqui da autópsia, artigo 62. Tem que ser feito pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo se os peritos por evidência de sinais de morte julgarem que possa ser feita antes daquele prazo que declararão no auto. Parágrafo único. No caso de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver quando não houver infração penal que apurar ou quando as lesões permitirem precisar a causa da morte e não houver necessidade de exame interno para verificação de alguma circunstância relevante. No meu dia a dia eu me deparo muito com isso, né, como perito criminal, vendo às vezes o laudo do legista. Às vezes o exame é dispensável pela clareza da causa-morte, olhando as lesões externas, tá? Artigo 64. Os cadáveres serão sempre, tá? Então, qual é a única foto que precisa ter, né? Sempre fotografado na posição que forem encontrados, tá? Então, a foto que precisa sempre ter no laudo pericial é a posição. Bem como na medida do possível, tá vendo a medida do possível aqui, né? Todas as lesões externas e vestígios deixados no local de crime, tá? Então, o CPP ainda exige apenas fotos da posição, tá? Artigo 66. Havendo dúvida sobre a identidade do cadáver exumado, proceder-se ao reconhecimento pelo estudo de identificação estatística ou repartição congênere ou pela inquirição de testemunhas, lavrando-se auto de reconhecimento de identidade no qual se descreverá o cadáver com todos os sinais e indicações. Tá? Inclusive a gente chama de sinais peculiares, isso no laudo. Tá? Parágrafo único. Em qualquer caso serão arrecadados e autenticados todos os objetos encontrados que possam ser úteis para a identificação do cadáver, inclusive identidade. Tá bom? Artigo 169, tá? Vamos ver aqui. Para o efeito do exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos. Tá? Então, uma informação a mais aqui para vocês. O CPP exige uma foto apenas, né? A única foto que exige é a da posição, mas obviamente o perito, pela tecnologia hoje, ele tenta botar o máximo de fotos ou desenhos ou esquemas possíveis para facilitar o entendimento do laudo. Né? Parágrafo único. Os peritos registrarão no laudo as alterações do estado das coisas e discutirão no relatório as consequências dessas alterações na dinâmica do fato. Tá? Então você
identificar que houve uma alteração, uma falta de preservação, você tem que dizer quais são as consequências daquilo ali para você, tá bom? Artigo 175. Serão sujeitos a exames e instrumentos empregados para a prática da infração a fim de se verificar a natureza e a eficiência. Perfeito. Como arma de fogo, por exemplo, ver se ela é capaz de disparar, né, um tiro. Artigo 176. A autoridade e as partes poderão formar quesitos até o ato da diligência. Ok? Vamos aqui ao artigo 181. No caso de inobservância de formalidades ou no caso de omissões, obscuridades ou contradições, a autoridade judiciária, ao mandar suprir a formalidade, complementar ou esclarecer o laudo, tá? Então, foi o que eu falei para vocês. O perito oficial, ele não precisa prestar fé pública, não precisa prestar um compromisso, porque ele tem fé pública, mas ele pode ser chamado para esclarecer o laudo no juízo. Parágrafo único. A autoridade poderá também ordenar que proceda-se a novo exame por outros peritos, se julgar conveniente. E artigo 182, o juiz não ficará distrito ao laudo, podendo aceitar ou rejeitá-lo no todo ou em parte, conforme eu já disse para vocês. Vamos lá. Assim como qualquer outro profissional, o perito pode ser responsabilizado por ato ilícito nos termos da legislação em vigor, tá? O que diz aqui o artigo 58 do NCPC? O perito que por dolo ou culpa prestar informações inverídicas, responderá pelos prejuízos que causar a parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos, tá? Isso aqui então é civilmente, independente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção de medidas de que entender cabíveis, tá? Vamos falar agora da responsabilidade aqui penal dos peritos, então aquela é a responsabilidade civil, vamos falar da penal. Inviolabilidade dos segredos, revelar segredo em função do cargo que ocupa sem necessidade, tá? Crimes praticados por funcionário público contra a administração da justiça, crime de falso testemunho ou falsa perícia, né? E a corrupção ativa ou passiva, e essas são as responsabilidades penais que podem cair sobre o perito criminal. Perito oficial, na verdade. E falando em oficial, pessoal, então a gente tem um perito oficial, que é o perito criminal, o perito legista e os odontos legistas, tá? E a gente, além do perito oficial, tem o perito judicial e o assistente técnico. O perito judicial e oficial representam o Estado, tá? O oficial na esfera penal e o judicial na esfera civil e trabalhista, por exemplo, tá? O assistente técnico é apenas um contratado pela parte, tá? Por isso que a gente fala que os peritos oficiais e judiciais emitem laudo e o assistente técnico, na verdade, emite um parecer técnico. A gente já falou desses documentos aqui na nossa segunda aula, se eu não me engano. Prazo para elaboração do laudo. Artigo 160. Os peritos elaborarão um laudo pericial onde descreverão minuciosamente o que examinarem e responderão aos quesitos formulados. Parágrafo único. O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado em casos excepcionais a requerimento do perito. Então, o prazo é 10 dias úteis, mas ele pode prorrogar desde que ele peça isso. Perfeito?